Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para uma aula de língua portuguesa. Vocês já sabem, eu sou a professora Mauricéia Joana, trabalho com vocês os componentes de língua portuguesa e geografia para os 4º anos e acelera. A nossa aula de hoje, ela está um pouquinho diferente. Vocês vão aprender um conteúdo bem interessante para não esquecer nunca mais, tá? E só lembrando que vocês podem assistir essa aula pelo canal 22.3, né, ao vivo, iniciando às 7h30. Também pode assistir a reprise no horário da tarde ou pelo canal do YouTube no Educa Recife. Então, existem várias maneiras de vocês verem a aula e reverem depois. Inclusive, a aula de hoje vai ser uma aula bem interessante para vocês reverem. Vocês vão ver por quê, tá certo? E aí eu quero iniciar a aula convidando vocês para tomar um chá. Vocês viram aqui que eu trouxe a minha xícarazinha, né? E aí a gente vai tomar um chazinho hoje. Vocês gostam de chá? Eu gosto, principalmente quando o tempo está friozinho, um chá quente é uma delícia. E será que de que será o nosso chá, né? Será que é um chá de chicória? Vocês gostam? Vocês já tomaram chá de chicória? Eu nunca tomei, porque o nosso chá não é de chicória. Não deve ser muito bom chicória, não. E nem é tão conhecido da gente assim, né? O nosso chá de hoje é um chá diferente. É um chá de palavras. Eu vou trazer aqui para vocês, vou apresentar algumas palavras e vocês vão me ajudar a ler e depois a gente vai ver o que é que essas palavras têm em comum. E aí a gente vai aqui apreciando nossa xícarazinha de chá e conhecendo estas palavras. Vamos lá? Eu vou trazer para vocês a primeira palavrinha. Que palavra será? É uma palavra que fica muito bem com chá. Palavra bolacha. Bolacha. Não é? Esta palavra, quem é que não gosta de uma xícara de chá e uma bolachinha? Então, a palavra bolacha é a primeira palavra do nosso chá. A segunda palavra, para a gente continuar com o nosso chá, é a palavra abacaxi. Abacaxi. Continuando aqui com o nosso chazinho de palavras, a gente já viu a palavra bolacha e agora a palavra abacaxi. E a próxima palavra é a palavra xarope. Xarope. Alguém aqui já tomou xarope? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, a gente já viu a palavra bolacha, abacaxi e xarope. Qual será a próxima palavra que eu vou trazer aqui para esse nosso chá? É uma palavra que muita gente gosta, eu tenho certeza que vocês também. É a palavra chocolate. Chocolate. Então, a gente já tem aí no nosso chazinho de palavras a palavra bolacha, a palavra abacaxi, a palavra xarope, a palavra chocolate. E agora a gente vai ver uma outra palavra nesse nosso chá de palavras. É a palavra salsicha. Salsicha. Então, salsicha é a outra palavra que nós temos aqui no nosso chá de palavras. E agora, nossa última palavrinha, também é delicioso, tenho certeza que vocês gostam, que é a palavra churros. Então, olha só, eu trouxe para vocês aí, para o nosso chá de palavras, essas palavrinhas que estão aí na tela. A palavra bolacha, abacaxi, xarope, chocolate, salsicha e churros. Mas por que, professora Mauricéia, você trouxe estas palavras para a tela? Porque justamente a aula de hoje vai falar sobre isso, sobre esses sons. Se vocês perceberam, essas palavras têm alguma coisa em comum. É o som, não é? O som das palavras, salsicha, bolacha, todas elas têm um som, mas não são escritas. Para representar esse som, a gente não usou a mesma grafia, a mesma letra. Então, a nossa aula de hoje vai falar justamente sobre isso, sobre o uso do X ou do CH. O tema da nossa aula hoje é como ou quando eu uso X ou CH. Vocês sabem? Será que vocês já tiveram alguma dúvida na hora de escrever, por exemplo, a palavra bolacha ou a palavra salsicha? Como será que eu escrevo
será que eu utilizo o X ou utilizo o CH? Geralmente a gente tem dúvida. Uma das maneiras da gente tirar a dúvida em relação à escrita das palavras, não é? A gente já viu aqui. Então, às vezes quando a gente vai escrever, a gente tem dúvida por conta do som parecido. Caixa, encher, é com X, é com CH. Como é que eu posso tirar esta dúvida? Vocês sabem? Vocês lembram? A gente já trabalhou uma aula aqui, onde eu apresentei para vocês um recurso que a gente utiliza quando estamos com dúvida na grafia das palavras. É o dicionário. A gente está com dúvida, pode pegar o dicionário, que pode ser um dicionário físico, o livro onde a gente folheia, ou pode ser um dicionário virtual, a gente procurar esse dicionário na internet. Mas no dicionário eu encontro a grafia correta das palavras. Eu posso saber, se eu estiver com dúvida, qual é a grafia correta da palavra bolacha, qual é a grafia correta da palavra salsicha, chocolate, não é? Então, o dicionário me ajuda bastante. Porém, existem outras maneiras de a gente também tirar dúvidas em relação a algumas palavras, se elas são escritas com X ou com CH. E é sobre isso a nossa aula de hoje, o uso do X e do CH. Vamos aprender algumas regrinhas para poder não errar mais? A gente pode usar algumas regras para lembrar que letra eu vou utilizar, como eu vou grafar estas palavras. Uma das regras é, quando a gente vai trabalhar com palavras que têm o mesmo som, esse som do X, esse som do CH, a gente pode olhar o seguinte: se a palavra tem um ditongo, não é? Após esse ditongo, a gente vai usar o X. Então, eu tenho um ditongo na sílaba e estou com dúvida se é X ou CH. É X. O que é um ditongo? É o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Está destacada ali na palavra rouxinol. Rouxinol. Observe que a primeira sílaba da palavra rouxinol é rou. Rou. E após, eu vou usar um X. Então, após ditongo, eu utilizo o X. E aí eu trouxe outros exemplos para vocês prestarem bem atenção. A palavra ameixa, a palavra peixe, a palavra baixo e a palavra faixa. Todas elas têm ditongo. Após o ditongo, eu vou colocar um X. Então, eu uso o X após o ditongo. É uma das primeiras regras que a gente pode pensar quando tiver em dúvida se eu coloco o X ou o CH. Mas, vocês sabem, toda regra existe uma exceção. Essa também tem. A exceção desta regra é o seguinte: existem algumas palavras, por exemplo, como essa que eu trouxe aqui, recalchutagem. Vocês observem que na palavra recalchutagem tem um ditongo. Mas ela é uma palavra que foi importada de outra língua. Ela foi importada do francês, então ela é uma palavra que vem de outra estrangeira. Por isso, recalchutar é com CH e recalchutagem também é com CH. Nesse caso, eu vou grafar a palavra com CH e não com X. E também a palavra caucho. Caucho é uma árvore de onde é extraído o látex, que se faz borracha. E aí, o caucho também é escrito com CH, não é com X, embora venha depois de um ditongo. Então, caucho e recalchutar, recalchutagem é com CH, é a exceção da regra. Outra regra, quando as palavras são iniciadas com a sílaba em, por exemplo, enxugar, enxame, enxergar, enxerido, enxaqueca. Veja, todas elas começaram com em. E aí, o que é que acontece? Quando as palavras são iniciadas com a sílaba em, a gente coloca o X. Elas são grafadas com X. Mas, lembra das nossas exceções? Pois é, existem algumas palavras que, apesar de iniciar com em, com a sílaba em, eu vou grafá-las com CH. Um exemplo dela é a palavra enchente, encharcar, enchiqueirar, enchapelar,
e enxumaçar. Por que, professora Mauricéia? Porque estas palavras, elas são derivadas, elas vêm de outras palavras. E essas palavras, que são as originárias, elas são escritas com CH. Então, quando eu vou reescrever as palavras derivadas delas, eu tenho que continuar mantendo o som e grafar com CH, ok? Então, veja bem, enchente vem de encher, e encher é com CH. Se encher é com CH, enchente vai continuar com CH. Encharcar vem de charco. Charco é grafada com CH. Encharcar também vai ser grafada com CH. Enchiqueirar. Enchiqueirar vem de chiqueiro. Chiqueiro é escrito com CH. Então, se chiqueiro é escrita com CH, enchiqueirar também vai continuar sendo com CH. Enchapelar. Enchapelar vem de chapéu. Chapéu eu escrevo com CH. Então, enchapelar também vai ser com CH. E por último, enchumaçar vem de chumaço. Chumaço é com CH. Enchumaçar também com CH. Ok? Então, essas seriam as exceções para essa regra que eu falei para vocês. Que a gente usa X quando as palavras começam com a sílaba em, ok? Vocês compreenderam direitinho? Porque que nesse caso aí, eu não vou colocar X, eu vou usar o CH. Então, a gente já falou de duas regras. Vamos falar de mais uma? Muito bem. Quando as palavras são iniciadas pela sílaba me, eu também coloco X. Então, eu trouxe para vocês aí como exemplo a palavra mexer. Mexer. A palavra mexilhão, mexilhão, mexerico, mexicano, mexicano, mexer, mexerico, todas começam com me. Se começam com me, então eu vou usar o X e não o CH para grafar esse som aí, certo? Mexer, mexilhão, mexerico, mexicano. Todas elas são escritas com eles. Eu sei que está aparecendo algumas palavras que talvez vocês não conheçam o significado. Algumas eu vou até explicando. Mas eu queria deixar aí para vocês uma dica de anotem as palavras que vocês não conhecem o significado e vão lá utilizar o dicionário, colocar em prática aquela nossa aula, onde eu dizia que para a gente, quando a gente tem dúvida do que significa uma palavra, a gente pode procurar no dicionário. Então, se algumas dessas palavras que eu disse para vocês aí agora, vocês não conhecem, olha aí a oportunidade de irem pesquisar no dicionário e encontrar o significado das palavras. Isso aí é bem legal para vocês fazerem. Fica aí a dica, tá? Vamos para a exceção dessa regra. Olha, o substantivo mecha deve ser grafado com CH. Mecha de cabelo. A gente não pode confundir com mecha de mexer. Mecha é uma parte do nosso cabelo. A gente escreve com CH. Mecha, do verbo mexer, a gente escreve com X. Entendeu? Então, mecha é a exceção dessa regra. Fiquem atentos na hora que vocês forem usar estas palavras, tá certo? Mecha de cabelo com CH. Mexa de mexer, o som é um pouquinho parecido, mas elas se escrevem diferentes e têm também significados diferentes. Ok? Entenderam direitinho essas três regras? Vamos lá. Existem outras também que a gente pode identificar se eu utilizo X ou CH. Uma delas é se a palavra for de origem indígena ou de origem africana, ou então uma palavra que tenha origem na língua inglesa. Algumas palavras vieram da língua inglesa e foram aportuguesadas. A gente passou aqui a utilizar ela com som mais aportuguesado, e aí essas palavras, elas são grafadas, elas são escritas com X. Eu trouxe alguns exemplos aí para vocês. Chavante, palavra indígena. Xingar, xará, xerife, shampoo, chique, chique. Todas essas palavras, elas são grafadas com X. Então, essa é uma outra regrinha que se a gente conhecer. Se a palavra é de origem africana, se a palavra é de origem indígena, ou se a palavra foi aportuguesada, tinha origem na língua inglesa, eu utilizo X. E aí, outras palavras com CH,
que a gente também já conhece. Eu tenho a palavra charque, eu tenho a palavra chicória. Lembra do início da aula, quando eu disse a vocês que o chá que a gente ia tomar hoje era com chicória? Pois é. E chimarrão, ficha, cochicho, estrebuchar, fantoche, flecha, inchar, pechincha, penacho, salsicha, broche, arroxo, bochecha, brecha, chuchu, cachimbo, comichão, chute, debochar e mochila. Todas essas palavras são exemplos de palavras que a gente utiliza o CH, ok? E aí, eu também trouxe outras palavras com X. Palavras com X. Bexiga, bruxa, cachumba, laxante, machixe, muxoxo, rixa, xarope, xícara, xereta, faxina, lixo, graxa, puxar, relaxar e roxo. Todas essas palavras são grafadas com X, ok? Vocês compreenderam direitinho? Então, vamos agora praticar o uso do X e do CH. Mas para isso, a gente vai relembrar e voltar novamente para o nosso chazinho de palavras. Então, agora, eu vou convidar vocês para conhecer uma receita de bolo que cai muito bem com chá. Quem é que não gosta de um chazinho com um pedacinho de bolo? Vocês gostam? Eu também. Então, vamos conhecer uma receita que a gente pode fazer, inclusive, na nossa casa, para tomar junto com o chazinho? Vamos lá? Vocês gostam de bolo? Então, vamos conhecer esta receita para a gente pode tomar com o nosso chá. É uma receita de um bolo delicioso. E nessa receita, há muitas palavras com CH e com X, só que elas vão aparecer incompletas, com uma lacuna. E qual é a nossa atividade agora? A gente vai completar estas palavras com X ou CH. E ao final, nós teremos a receita de um bolo delicioso. Lembrando, receita é um gênero textual que nós não vamos trabalhar agora, eu só vou apresentar para vocês. Mas em outras aulas nós vamos conhecer mais sobre esse gênero receita, tá certo? Hoje, por enquanto, nós estamos trabalhando apenas ortografia, o uso do X e do CH. E nessa receita a gente vai destacar esse som e essa letrinha, o X ou dígrafo CH, que é o que nós estamos trabalhando hoje. Então vamos lá, vamos para a nossa receita, vamos ver se vocês conseguem compreender e acompanhar o nosso chazinho com esse bolo delicioso. Por que eu falei que é muito bom a gente rever as aulas depois? Porque depois vocês podem, se vocês não conseguirem agora pegar esta receita, vocês podem rever essa aula, anotar e até chamar a mamãe, o papai ou alguém da família para fazer a receita com vocês. É um bolo de... Vamos lá. É um bolo de ameixa com chocolate. Então, esse bolo de ameixa com chocolates, a gente vai primeiro ver como é feito, né? O que é que eu preciso para fazer esse bolo? Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar dos ingredientes, que são 3 ameixas, 3 ovos, 3 ovos, uma xícara de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, uma colher de sopa de fermento. Observem que as palavras elas estão incompletas, como eu falei para vocês. Então, a nossa atividade, a nossa tarefa é completar esta receita com as letras que faltam, né, para completar esse som. Eu vou poder usar o X ou o CH. E aí eu vou aproveitar para relembrar as regras que foram trabalhadas no início, tá certo? Então, vamos continuar aí e depois a gente completa. Vai aí pensando quais são as letrinhas que eu vou usar. Para a massa do bolo, eu já falei dos ingredientes. O
O bolo tem uma cobertura, claro. Então, para a cobertura, eu vou precisar de uma colher de sopa de margarina, meia xícara de leite, 5 colheres de chocolate, 4 colheres de açúcar e uma colher de xarope de baunilha. Todas essas palavras a gente já viu na aula de hoje. E também existem algumas que a gente vai utilizar as regras que nós aprendemos, né? Então, a gente viu os ingredientes. E agora nós vamos ver como a gente vai fazer para esse bolo sair uma delícia. Modo de fazer. Primeira coisa, a gente vai fazer a massa. Antes de fazer a massa, porém, você vai enxaguar e picar as ameixas e reservar. Coloque os demais ingredientes no liquidificador, acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Bata por 5 minutos. Coloque a massa em uma forma untada e asse em forno no nível baixo, para não murchar. Fez a massa e agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer a cobertura. Então, o modo de fazer a cobertura, como que é? Misture todos os ingredientes da cobertura em um tacho. Leve ao fogo e deixe ferver até engrossar. Espalhe a cobertura no bolo quando ele estiver frio e enfeite com as ameixas picadas que a gente deixou reservada logo no início desta receita. Terminando isso, o bolo está uma delícia, não é isso? Agora chegou a hora da gente treinar as letrinhas, não é? Vamos ver agora quais são as palavras com X e quais são as palavras com CH. Então, a gente vai voltar lá para o início e vamos completar a nossa receita. Primeiro, com o nome do bolo. Bolo de ameixa com chocolate. Então, veja ali onde foi que eu usei o X. Ameixa. Ameixa. Eu tenho aí um ditongo. Se eu tenho um ditongo, então ameixa é com X. Na palavra chocolate não há nenhuma regra, então eu vou grafar com CH. E aí a gente vem, 3 ameixas, ameixas com X, pelo que eu acabei de falar. 3 ovos, uma xícara de chá. Xícara de chá, professor, é com X. Qual é a regra? Não temos. A gente precisa conhecer a palavra. Xícara, né? Saber se ela vem de alguma, ou é indígena, ou é... E se não, dicionário. Uma xícara de chá, mesma coisa, chá é com CH, 2 xícaras de chá de açúcar. Então, aí eu tenho palavras com X e palavras com CH. Será que vocês acertaram aí em casa quais eram as com X e quais eram as palavras com CH? Eu tenho certeza que sim, depois de que a gente trabalhou. E quem teve dúvida, foi lá e procurou no dicionário, que aí não tem errada, vai acertar direitinho. Continuando aqui a nossa receita, né? A gente já viu como fazia a massa e aí completamos. E agora vamos para a cobertura, os ingredientes da cobertura. O que foi que eu disse para vocês que precisava? Uma colher de sopa de margarina, uma meia xícara de leite, esse símbolozinho aí, um tracinho e 2, a gente lê meia xícara de leite, 5 colheres de chocolate, 4 colheres de açúcar e uma colher de xarope. Então, aí eu tenho a palavra xícara, ela se escreve com X, chocolate com CH e xarope com X, porque inclusive xarope foi uma palavra que apareceu ali no nosso chazinho de palavras do início, não é? E aí vem, para fazer a massa, enxague e pique as ameixas. Enxague é com X, é com CH? É com X. Por quê? Porque vem depois da sílaba em. Palavra iniciada pela sílaba em, eu vou usar o X. Então, essa palavrinha aí está dentro da regra que eu expliquei para vocês. Ameixas, que a gente já viu bastante, né? Aí vem, coloque os demais ingredientes no liquidificador, acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Bata por 5 minutos. Coloque a massa em uma forma untada e asse em forno no nível baixo. Palavra baixo, grafada com X. Por quê? Porque o X aí vem depois de um ditongo. Se vem depois de um ditongo, a palavra é com X. Para não murchar. Não tem nenhuma regra, então é com CH. E a cobertura? Misture todos os ingredientes da cobertura em um tacho.
tacho com CH. Também palavra de origem africana. Leve ao fogo e deixe ferver. Perdão, gente. A palavra tacho é com CH. Então, o que eu falei a vocês são palavras de origem africana, elas são grafadas com X. Neste caso, tacho é com CH. E leve ao forno até engrossar. Espalhe a cobertura no bolo quando ele estiver frio e enfeite com as ameixas picadas. Então aí a gente fez o nosso bolo, mostrei para vocês os ingredientes para fazer a massa, para fazer a cobertura e a maneira de fazer, tanto um quanto o outro. Então usem esse bolo como inspiração, façam aí com a família de vocês, convidem para fazer um bolinho, tomar com um chazinho, que isso é muito bom. Não é isso? E estamos chegando na hora da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido quando usar o X, quando usar o CH para as palavras que têm este som. Né? Tem dúvida? Lembra das regras. Tem dúvida? Procura no dicionário. É uma forma da gente não errar quando a gente vai escrever. E aí tem uma dica também bem legal em relação à questão de a gente aprender mais como se escreve as palavras. É através da leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai compreendendo, a gente vai lembrando como é que se escreve as palavras. Então, ler é bom e faz também, isso faz com que a gente aprenda, com que a gente lembre as palavras, como elas são usadas, tá certo? Mas na aula de hoje, nosso objetivo era mostrar a vocês as regrinhas que a gente pode identificar o uso desse som, né? Como eu escrevo as palavras que têm esse som, X ou CH. Vamos para a nossa revisão? Então, relembrando, quando é que eu uso X? Após ditongo. A palavra ameixa, a palavra peixe tem ditongo. Então, após o ditongo, eu vou usar o X. Eu vou usar também o X nas palavras iniciadas com a sílaba me. México, mexerico. E também quando a palavra inicia-se com a sílaba em. Enxada e enxaqueca. Lembrando que todas essas regras, elas possuem uma exceçãozinha. Vamos relembrar quais são? Além dessas regras que eu falei, a gente também pode encontrar palavras, o X, nas palavras que são de origem africana, nas palavras de origem indígena ou nas palavras que têm origem inglesa, que foram aportuguesadas. E aí, eu trouxe aí como exemplo para vocês, orixá, abacaxi, capixaba, xingá, xerife e shampoo. Então, essas palavras, elas são grafadas com X, ok? E agora sim, vamos falar das nossas exceções, que elas não estão dentro das regras. Quais são? A palavra recalchutagem, que é uma palavra importada do francês, eu já falei, já mostrei para vocês lá no início da aula, e a palavra caucho também é uma exceção, bem como a palavra mecha. Todas essas são grafadas com CH, são exceções das regras, certo? E também palavras derivadas dos vocábulos das palavras com CH, como as que são derivadas de cheio, as que são derivadas de chumaço e as que são derivadas de charco. Cheio, encher, enchimento, enchente, pré-encher, todas com CH. Chumaço, de enchumaçar, também com CH. E charco, encharcar, encharcado, todas elas são com CH. Não é isso? Então, vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam direitinho. Vocês sabem que eu sempre trago um desafio no final da aula. E o de hoje é bem fácil. O de hoje fala o seguinte: a professora colocou uma faixa na parede da sala. Vi muitos peixes naquele rio. Após ferver, mexa o recheio por 5 minutos. Ela tem uma mecha branca no cabelo. Qual é o desafio? Completar as palavras na frase usando X ou CH. Complete as palavras na frase usando X ou CH. E aí, a gente viu, palavra faixa da frase A é com X porque vem após ditongo. Peixes, né? Vi muitos peixes naquele rio, peixes também é com X. Após ferver, mexa o recheio por 5 minutos. Também a palavra mexa é com X, recheio com CH. E ela tem uma mecha branca no cabelo. Essa aí não tem como errar, porque a gente falou demais sobre isso. Ela é a exceção da regra lá do
Mecha é cabelo, então é com CH. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho, tenham gostado da aula e não esqueçam, se precisar, rever a aula para aprender bem direitinho esse assunto. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.